Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Rei dos reis, soberano Senhor Jesus, nós oramos a Ti e buscamos a Tua presença e a Tua revelação através do Seu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas. E nós queremos anunciar a Tua palavra, o Teu reino, o Teu governo, assim como os Seus discípulos disseram. Quem é este que até o mar e a tempestade obedecem a Sua voz? Deus, nós queremos ouvir a Tua voz e obedecê-la, porque para isso nós somos chamados, para honrar o Teu nome e para viver em Tua presença. Fala conosco nesta noite. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma passagem que Jesus estava dormindo enquanto um grande vento chegou, enquanto as águas batiam no barco, e Jesus estava tirando um cochilo, estava descansando. E para nós é muito fácil falar assim, né? Como aqueles homens não creram, né? Como eles duvidaram. É muito fácil dizer. Mas eu fui ver grandes navios, grandes embarcações, debaixo de uma forte tempestade. E um navio daqueles que quando você vai para Santos, você vê no Porto de Santos gigante, enfrentando uma tempestade, e a onda batia e levantava ele a uma altura gigante, e ele voltava com tudo. A onda batia, ele jogava água e ele ia para o lado. A onda batia e assolava tudo ali, né? E quantas pessoas, e talvez o capitão daquele navio seja capitão há muitos anos, já tem mais de décadas ali como um capitão, enfrentando uma tempestade daquelas. E talvez houvesse ali o cara que era o inexperiente. É o primeiro ano do marujo, é a primeira vez que ele sai para com a embarcação e vê aquela embarcação subindo, descendo, indo para o lado. O vento e a tempestade é que governava. E talvez o coração do capitão estava seguro, porque ele tinha feito todo o checklist da embarcação. E o marujo estava falando assim: a gente vai morrer. A gente vai morrer. Só que não assim suave, igual eu estou falando, né? Talvez desesperado, né? E falando assim de navio, eu nunca andei de navio, né? Só andei em barcos menores, né? Mas eu imagino que naquela situação deve ser muito semelhante a quando você entra no avião, e daí você senta no banco, e daí você olha para a sua esquerda e para a sua direita e para a sua frente, e você vai ver pessoas fazendo o sinal da cruz, abaixando a cabeça, rezando, orando, para que Deus leve ele de um aeroporto até o outro, sem que nada aconteça. E às vezes é uma pessoa que talvez não ore já há 10 anos, mas quando entra no avião, desce uma fé que é tão fantástica nele, que fala: Senhor, me ajuda. Porque às vezes, né, tem a piadinha, às vezes não é o seu dia, mas é do piloto.
E aí todo mundo sucumbe. Mas a pessoa vai ali e ora que o piloto possa nos levar em segurança, que o Senhor leve o avião, tire aqui desse chão e aterrize ali do outro lado, né? E eu era uma dessas pessoas nesse avião. E eu lembro que a experiência foi tranquila, de Campinas para Curitiba, suave. O avião subiu, a gente via na televisãozinha a velocidade do avião, desceu, a gente via as luzes lá embaixo, daqui a pouco não via mais luz nenhuma, porque era meio de serra, e era tranquilo. Mas quando eu peguei a outra escala, que eu fui de Curitiba até Foz do Iguaçu, a gente começou, o avião subiu, tranquilo, estava chovendo, mas subiu sem nenhum problema, mas começou a chacoalhar lá em cima. E a minha reação, quando ele chacoalhou, não foi olhar assim, como as pessoas estavam reagindo, mas como as aeromoças reagiam, porque elas viviam aquilo ali várias vezes. E eu vi que quando tremia um pouquinho, elas sentavam no primeiro poltrona que tinha, colocava todos os cintos, eu falava, eita, agora complicou para nós aqui, porque se até elas estão com medo. E nessa situação, quando eu saí de Campinas para Curitiba, a Elisa estava comigo, ela muito corajosa, segurou a minha mão, apertou com muita força. Eu não quis corresponder para não mostrar o meu medo também, mas era muito semelhante. Só que lá na outra escala, eu não sabia que você tinha que fazer check-in antes para conseguir reservar os lugares tudo certinho. Então chegou lá na outra escala, eu fui com outra pessoa ao meu lado que não era Elisa. E ela foi com outra pessoa lá que não era eu. E ali não deu para falar assim, dá sua mãozinha aqui. Não tinha, né? Embora eu e ela não pudéssemos fazer nada em relação ao vento que estava soprando ao lado de fora do avião, né? Mas dava uma sensação de segurança estar acompanhado de alguém. E acredito que num navio deve ser a mesma situação. Talvez aquele marujo tenha que ficar do lado do capitão, que tem mais experiência. E outra coisa que eu vi sobre os navios quando eles enfrentam grande tempestade é que eles têm que estar totalmente fechados, ao ponto que a água externa não entre para dentro do navio, para que não faça mais peso e ele venha afundar. Bom, já falei de navio, já falei de avião e falei da água que não pode entrar. A palavra do Senhor diz que eu e você temos que ser santos. E como o pastor Valdinei sempre diz, ser santo não é como numa animação que vai ter uma auréola na sua cabeça, asinhas atrás de você, e você vai andar na rua com isso e todo mundo vai olhar para você e vai falar que você é santo. Não, ser santo é ser separado ao Senhor. Ser santo, a palavra do Senhor diz que santo vem da palavra kadosh. Kadosh quer dizer separado, tem que existir uma separação, consagrar e separar. E nós precisamos entender que esse barco aqui apresentado é as nossas vidas. E aqui neste texto vai dizer que assim, a água começou a entrar dentro do barco. E como eu disse, eu nunca andei num barco grande, mas meu pai é um grande marceneiro de fazer bateira, né, barco a remo. E ele já fez diversos barcos a remo. Mas uma coisa que ele não era bom era em dar estanqueidade na bateira. Ele fazia ela, mas a água sempre entrava por algum lugar. Né? Provavelmente, eu acho que com o tempo, né, começava em algum lugar ali, tinha uma ruptura e começava a entrar água. E eu lembro que quando entrava água, se tinha 4 pessoas, 3 remava e 1 ia com a canequinha, tirando a água. Nas nossas vidas, nas nossas vidas, quando nós nos separamos ao Senhor, não há espaço para que nada mine as nossas vidas. Separado, à parte, reservado para o Senhor. No livro de Pedro e no livro de Êxodo, você vai ver assim que o Senhor nos fez uma nação santa e escolhida, separada. Ele fala um povo peculiar, separado para Ele.
E no meio deste povo não poderia ter espaço para que algo minasse aquilo que era a vontade de Deus. Chegou ali no livro de Êxodo, no capítulo 19, o Senhor fala: eu quero fazer de vocês uma nação de sacerdotes. Então consagre-se ao Senhor. Foi a primeira coisa que o Senhor disse para Moisés: olha, fala para o povo se consagrar, porque eu vou falar com eles. Eu tenho falado isso diversas vezes em diversas pregações. E nós precisamos aprender que de fato nós devemos lavar as nossas vidas no sangue de Jesus e nos separar para Ele. Como fazer isso? Colocando a nossa mente cativa a Cristo Jesus, lendo a Sua palavra, meditando nela de dia e de noite, olhando para Jesus, olhando os atos de Jesus e correspondendo da mesma forma em que Ele agiria, olhando para as pessoas que honraram a palavra de Deus e agindo da mesma forma. A consagração, a separação para Deus é quando nós entregamos as nossas vidas a Ele e não damos espaço para que o mundo tenha a oferecer. E a primeira coisa que uma embarcação precisa ter é estanqueidade. A primeira coisa que eu e você precisamos ter é uma vida consagrada a Jesus Cristo. Porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não pode tocar. E talvez ele vai rondar, vai cercar a sua vida, como diz a palavra do Senhor, né, que o inimigo ele está como um leão, rodando, cercando, tentando achar um lugar onde ele possa nos derrotar. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, ele não pode fazer nada. Nós precisamos ter uma vida onde Cristo apareça e nós a cada dia possamos diminuir. E daí, nesse vídeo em que eu vi, ele falava sobre embarcação, ele disse assim, que a melhor forma de resistir a uma tempestade é evitar ela, passando longe dela. Quando nós temos uma vida separada a Cristo, as ofertas deste mundo, elas vão poder vir à nossa direção. E nós vamos ver elas se formando como uma nuvem mesmo. E nós vamos saber que aquilo ali vai nos levar à ruína. E a melhor forma de resistir é desviando dela. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas existem cristãos que se sentem tão autossuficientes, acham que estão tão cheios de Cristo, que brincam com o pecado, que brincam com as ciladas do inimigo e esquece que nós devemos, em vez de brincar, nós devemos resistir. Que nós, em vez de ir ali contemplar o pecado, nós devemos passar de largo. A palavra do Senhor diz que feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos afastar de todo o pecado e de toda imundícia. Mas existem pessoas que querem ficar ali, andando perto, falando: eu sou separado do Senhor, eu sou separado do Senhor, eu tenho uma vida totalmente guardada pelo Senhor, e ficam circunvizinhando o pecado, até que em um momento o inimigo encontra a parte mais frágil da sua vida, para poder entrar e minar a sua vida, e acabar com tudo aquilo que você tinha feito separado para o Senhor. E nós vemos que existem pessoas na palavra de Deus que fizeram isso. Brincaram com aquilo que Deus tinha para eles. Uma das pessoas foi Jacó. Jacó, ele tinha uma promessa desde quando nasceu. A palavra do Senhor diz que o mais novo iria governar sobre o mais velho. Ele tinha uma promessa sobre ele. E simplesmente, quando seu pai Isaac fala para Esaú: vai, mata o animal e serve para mim um guisado que só você sabe fazer, que eu gosto tanto, e depois eu vou te abençoar. Jacó, a sua mãe ouve essa história, Rebeca, né? Rebeca ouve essa história e simplesmente fala para Jacó: vai lá, mata um animal, eu vou preparar um guisado, você vai levar para o seu pai, e o seu pai vai comer, e ele vai te abençoar, porque esta é a palavra do Senhor, o seu irmão serviria a você. E
Quantas pessoas têm uma promessa da mesma forma que tinha Jacó? Começou na igreja e recebeu, e começou a servir a Deus, honrar a Deus, e recebeu uma promessa que ele ia ter um ministério, seja ele diácono, seja ele presbítero, pastorado, mas ele recebeu aquela promessa e simplesmente fez como Jacó e Rebeca. Em vez de esperar o momento em que o Senhor iria liberar a bênção e fazer com que a promessa se concretizasse, ele pega a sua Bíblia, talvez ali ele já tenha sua família, pega a sua família e falou: vamos embora, porque Deus já me chamou, disse que eu vou fazer, e simplesmente ele sai, pega as coisas, às vezes faz uma sedição no meio de uma igreja, e monta uma nova igreja, e começa a pastorear. E você vê aquela igreja, você vê uma igreja sendo destruída, a que ele estava, e depois você vê a outra igreja, a que ele fundou, ruir, porque Deus iria fazer algo na vida dele, tinha uma promessa na vida dessa pessoa, mas simplesmente ele tentou antecipar aquilo que Deus não estava pedindo. Quantas vezes as pessoas tentam antecipar uma bênção de Deus para a sua vida, falando: com certeza o Senhor vai me abençoar, se eu agir agora, com certeza Ele vai me honrar para que eu consiga continuar pagando o financiamento, se eu agir agora Ele vai me abençoar, e lá na frente ele vê que não era o momento e a vontade de Deus para que acontecesse. E daí ele fica como Jacó. Não era o momento de ele conquistar ali o que a palavra do Senhor, o Senhor iria fazer de uma forma sobrenatural que ele não pôde visualizar. Quando ele antecipou a sua bênção, enganando seu pai, colocando pelos de ovelha nos seus braços e tentando fazer uma voz que não era sua, mas sim de Esaú, e o seu pai ainda ouvindo: olha, eu sinto que a pele é de Esaú, mas a voz é do meu filho Jacó, tentando enganar ali seu pai. Simplesmente, depois disso, a sua mãe fala para ele: vai embora, vai para a terra do seu tio, porque o seu irmão, se ele te encontrar, ele vai te matar. Quando nós antecipamos aquilo que é uma promessa de Deus, porque achamos que já chegou o tempo, porque deixamos de ouvir a voz de Deus, nós vamos ter que fugir, nós vamos ter que sucumbir à tempestade que não era para nós. Aqui os discípulos, eles foram para o meio de uma tempestade, mas existem pessoas que estão criando as suas próprias tempestades e depois falam que o Senhor os abandonou. E Jacó, ele criou a sua própria tempestade. Mas se você ler o capítulo em seguinte, que foi um dos trechos em que eu li, Jacó, ele foge do seu irmão e no meio do deserto ele tem um encontro com o Senhor. Porque o que faltava na vida de Jacó era ter um encontro com o seu Deus. Ele tinha uma promessa, mas não tinha um encontro com Deus. Às vezes nós temos promessas que foram liberadas para nós, mas não temos um encontro com Deus, e por isso nós tentamos antecipar aquilo que Deus nos prometeu. E Jacó teve um encontro ali com Deus, e ele fala no final daquele encontro que ele teve um sonho, que ele viu uma escada colocada do alto dos céus à terra, e viu os anjos de Deus, os mensageiros de Deus subindo e descendo. Ele acorda daquele sonho e diz: quão terrível era este lugar, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Em todo momento o Senhor estava com ele e ele não sabia. O que nos impede de viver as promessas de Deus é a falta de entendimento que Deus está conosco, que Ele deseja se relacionar conosco e nos conduzir. E só ali no meio daquele deserto ele pôde perceber que o Senhor estava com ele. Mas teve consequências às suas ações. O Senhor permitiu que ele fosse à terra do seu tio. A palavra do Senhor diz que ele teve o seu salário mudado por 20 vezes, acho que é isso, 20 vezes. O salário dele foi mudado, que ele recebia as ovelhas do seu sogro, e seu sogro falava: agora as malhadas é sua, agora as brancas, agora as malhadas. E ele teve ali o seu salário reduzido e aumentado 20 vezes, mas ele também ali pela sua esposa, ele trabalhou 7 anos. Daí no dia do casamento ele descobriu na manhã seguinte que ele casou com a esposa errada. Ele casou com a que ele não queria. E daí ele trabalhou mais 7 anos para casar
com aquela que ele almejava. Consequências de erros e de falhas em que uma pessoa procurou a sua própria tempestade. Não vá para a tempestade, não foge à sua tempestade, não faça aquilo que Deus não mandou fazer, porque as consequências vão vir sobre as nossas vidas. E Jacó foi esse homem que teve que passar por tudo isso para falar ali no meio do deserto: se o Senhor for comigo, se o Senhor andar comigo. E o Senhor andou com ele. E você vai ver na história de Jacó que o seu sogro ali, ele vai fugir da presença do seu sogro, porque ele fala: olha, eu já trabalhei com você muitos anos, foram 14 anos pelas esposas, e acho que mais uns 10 anos trabalhando ali a mais com seu sogro. E ele falou: chegou a hora de eu ir embora, chegou a hora de eu viver a promessa do Senhor. E ele só conseguiu fazer isso quando a sua vida não dependia mais, não corria em torno da promessa, mas corria em torno da vida de Deus, cuidando da vida dele. Jacó, ele teve encontro com o Senhor, mas mesmo com o encontro, houve muitos anos de tratamento para ele entender que ele dependia única e exclusivamente da palavra do Senhor. Existem outros homens que também viveram situações semelhantes. Uma delas foi Davi. Davi um dia, era tempo de guerra, diz a palavra do Senhor, era tempo em que os reis saíam para combater, mas Davi, ele decidiu ficar em casa. E daí ele subiu no telhado e viu Batseba tomando banho, desejou, e simplesmente ele teve um relacionamento com ela, e ele pecou, e Batseba era casada. Era tempo de guerra, era tempo de Davi pegar a sua arma, da mesma forma que ele fez quando ele saiu para guerrear contra Golias, estar lá, porque o Senhor ele iria no nome do Senhor, e o Senhor estava com ele, e simplesmente ele ficou em casa. Vai ter tempos, irmãos, que é tempos de luta, em que nós vamos ter que clamar e recorrer aos pés do Senhor. E nós não vamos poder cessar de lutar no nosso clamor, na nossa oração, na nossa busca. Nós não vamos poder parar de buscar a presença do Senhor, guerreando pela nossa família, guerreando para que os nossos relacionamentos deem certo, guerreando para que tudo que nós estamos fazendo no nosso trabalho corra bem. Vão chegar momentos que serão tempos de guerra, e você não vai poder parar, não vai poder recuar. Você vai ter que estar ali aos pés do Senhor, clamando e colocando tudo diante do Senhor, como diz o hino: quando tudo deixares no altar. E você vai ter que estar ali guerreando, deixando tudo diante do altar do Senhor, buscando no Senhor, clamando, levantando sua voz e dizendo: Senhor, age em meu favor, eu preciso de Ti. E você vai ter que lutar. E se você não lutar, você vai perder a batalha. Porque vai ter algo que vai desviar o seu foco, vai ter algo que vai chamar a sua atenção, e você vai falhar naquilo que Deus tinha reservado quando você estava diante dele. Nós precisamos entender isso. Davi, ele trouxe uma tempestade que não era para ele. Primeiro ele pecou com Batseba, depois Batseba engravidou, e a palavra do Senhor diz que ele chamou Urias ali do fronte de batalha, para que ele pudesse ele ter um relacionamento com Batseba, e ele pensasse que o filho fosse dele, e simplesmente ali depois que Urias ali recusou, Urias foi e não ficou com Batseba. Ele escreveu uma carta, entregou na mão de Urias e pediu para que ele entregasse para o seu general. E ali estava a intenção de Davi, de matar Urias, para esconder o seu pecado. E as pessoas estão dando tanto espaço para as coisas deste mundo, que está perdendo a batalha em buscar a face do Senhor, para que pudesse ver a glória dele e ver o Senhor triunfando sobre todas as suas dificuldades. E Davi simplesmente, depois desse plano mirabolante,
e maldito, vem o profeta Natã e fala: Davi, existia um pequeno fazendeiro, um pequeno agricultor que tinha uma ovelha, e o seu patrão tinha diversas ovelhas. Então chegou uma visita, e daí o patrão mandou matar a ovelha do seu funcionário para servir para a visita. E daí Davi fala assim: esse homem é digno de morte. E daí Natã diz: esse homem é você. E Davi, quando ele percebe todos os atos que fez, de fato ele se arrepende, e ele escreve o Salmo 51, em que ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, por favor, não tires de mim o teu espírito. Davi era tempo de batalha, era o momento de avançar no nome do Senhor. E ele simplesmente regrediu a tal ponto, que em vez de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele foi conduzido pelas armadilhas de Satanás. As pessoas, os cristãos, estão deixando de guerrear as suas lutas para defender a sua família, para que ela seja livre das garras de Satanás. As pessoas estão deixando de guerrear as suas batalhas para que o seu casamento se mantenha firme aos pés do Senhor. E depois vai ter que clamar, se arrependendo daquilo que deixou e negligenciou. Não negligencie a sua família, não negligencie a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, não negligencie o seu ministério. É tempo de guerrear e lutar por ele, para que o Senhor te faça vencer todas as batalhas, porque um dia que você não guerrear por eles, você vai contemplar algo que não era para ser visto, vai desejar aquilo que não era para fazer, e vai sucumbir. E o caminho de volta depois da queda é muito mais difícil. Precisamos entender que não devemos buscar tempestades para nós mesmos. O profeta Jonas foi mais um homem em que ele tinha simplesmente uma coisa a fazer: obedecer à voz de Deus. Jacó, ele devia confiar e esperar para ver a promessa se cumprir. Davi, ele devia guerrear, porque era tempo de guerrear em nome do Senhor. Jonas devia ter misericórdia, mas simplesmente, quando o Senhor disse para ele: vai para Nínive, porque eu vou destruir aquela terra, aquela nação, anuncie a minha palavra, ele foi para o outro lado. Nós temos que entender também que tem um contexto histórico, né? Nínive era a capital da Assíria, nação inimiga de Israel, e Jonas não gostava daquele povo, porque quantas vezes a nação de Israel guerreou contra eles, e simplesmente Deus o destina para lá, e você vai ver Jonas falando assim: eu sei que o Senhor vai ter misericórdia, eu sabia que o Senhor ia ter compaixão e misericórdia deles, porque o Senhor é um Deus misericordioso e iria salvá-lo. Mas por não obedecer à voz de Deus, ele entra no navio, vai para o outro lado. Chegando no outro lado, vem uma tempestade, e ali os homens começam a lançar a sorte para descobrir quem era o problema, e Jonas estava cochilando lá no fundo do barco. Quando nós não obedecemos ao Senhor, nós estamos dormindo no ponto, como diz a expressão aí, não é do meu tempo, é mais antiga que eu, né? Nós estamos dormindo no ponto. Obedecer é o que nos traz maior liberdade na presença de Deus. Obedecer e honrar a Deus é o que nos faz fazer grandes feitos na presença de Deus. E aquele homem, ele foi para o lado contrário, e aqueles homens o lançaram do barco. Ele naufragou.
palavra do Senhor diz que ele ficou 3 dias no ventre de um peixe. E teve que voltar para onde? Para Nínive. Toda vez que nós não obedecemos, nós temos que andar um trajeto dobrado, porque nós temos que ir até onde não éramos para ir e regressar até o local que Deus almejou. Não se desvie do foco e da palavra do Senhor no que Ele tem determinado para nós. Ele tem dito cada dia mais: santifique-se, santifique-se, santifique-se. Ele tem dito cada dia mais: se separe para mim. Então vamos fazer isso, vamos obedecer à voz de Deus. Ele nos tem chamado para viver uma vida de intimidade, então busque a face de Deus. Ele nos tem chamado para viver uma vida de autoridade, então vamos agir no nome do Senhor Jesus com autoridade. Ele tem nos chamado para agir no nome dEle. E quantos de nós temos regredido dia após dia? De vez de vivermos em nome de Jesus, vamos estar como Jonas e como os discípulos no meio daquele barco. Os discípulos, Jonas, ele naufragou, teve que voltar para cumprir aquilo que o Senhor queria. E ele precisava ter misericórdia. Eu e você temos que ter misericórdia daqueles que estão ao nosso lado. Porque eles estão numa tempestade tão terrível, a ponto de submergirem. E se eu e você não obedecemos à vontade de Deus, que é anunciar a palavra do Senhor, eles vão sucumbir de tal forma que não viverão a plenitude da glória de Deus. Eu e você temos que anunciar a palavra de salvação. Jonas chegou em Nínive, pregou a palavra de salvação. Diz a palavra do Senhor que aquele povo que não discernia entre a mão direita e a mão esquerda, simplesmente o rei ouviu aquela palavra e vivenciou a misericórdia de Deus, se arrependeu de tal forma que decretou um jejum para todo o povo e todos os animais. E se separaram para o Senhor, e houve salvação naquela geração daquele povo. Quando nós obedecemos a voz de Deus e honramos e anunciamos o seu evangelho, ao qual Ele diz para nós que é a grande comissão: ide por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Quando nós cumprimos isso, nós estamos deliberando misericórdia e amor de Deus e vida de Deus para transformar histórias. Jonas, ele sucumbiu num primeiro momento, mas quando ele entendeu a vontade obedeceu à voz de Deus, Deus salvou uma nação. Jacó, quando ele dependeu somente do Senhor, ele viveu a promessa do Senhor e foi estabelecida sobre ele. Davi, quando se arrependeu e disse: não retires de mim o teu espírito, ele simplesmente vivenciou o poder de Deus novamente sobre a vida dele. E nós, quando entramos em tempestades que não foi o Senhor que nos levou até ela, nós temos que olhar para essas vidas e entender qual é o caminho de volta para o Senhor, para que Ele possa acalmar a tempestade em nossas vidas. Os discípulos agora, vamos voltar para a passagem que diz que os discípulos estavam ali e estavam apavorados, achando que ia morrer. A água estava entrando no barco e eles foram correndo, chegaram: mestre, acorda, nós vamos morrer, nós precisamos da sua ajuda. Ajuda, pega uma caneca também, que, poxa, a água está entrando aqui, o Senhor nem para ajudar com a canequinha para jogar a água para fora. Jesus simplesmente se levanta e ordena para o vento, deliberando da sua palavra. Nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos andando com o Senhor, e nós vamos entrar numa tempestade. E a tempestade, ela não serve para abalar a nossa estrutura. A tempestade serve para demonstrar aonde está a nossa fé. A tempestade não é para nos desestabilizar. As dificuldades deste mundo não é para nos frustrar. Sabe por quê? Porque aquele que guarda a palavra do Senhor tem a sua vida firmada, como ele diz que ele compara essa vida como uma casa que é firmada sobre a rocha, que vem a chuva, vem a tempestade e ela não se abala.
E simplesmente, quando nós estamos no meio do maior vendaval, é para nós olharmos para aquela situação e declarar o nome de Jesus. Quando nós estamos na maior circunstância, onde nós falamos, estamos a ponto de afundar e naufragar, é o momento de falar: eu não posso fazer, Senhor, mas Tu podes. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus. Um dia o Senhor levou o profeta Ezequiel numa visão a um vale de ossos secos e disse para ele: pode esses ossos reviverem? E daí Ezequiel, um homem muito sábio, disse: Senhor, Tu sabes. Então o Senhor diga para os ossos, para que eles possam ter vida. Você vai estar no meio da tempestade e você vai poder declarar para a tempestade, decretar o fim dela, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Diz que nós faremos obras no nome dEle. O que está faltando é declarar o nome de Jesus sobre as nossas dificuldades. O que está faltando é decretar o poder do Senhor Jesus no meio das nossas angústias, no meio das nossas dores, no meio das nossas necessidades. Nós estamos precisando, temos que colocar Jesus. Os discípulos saíram clamando: Mestre, nos ajuda. Mestre, nos ajuda. Aquele ponto já era o ponto de eles declararem o poder de Deus. Porque Jesus vai dizer assim, né? Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Você vai ver o começo desse texto dizendo: naquele dia ao anoitecer. Jesus, ele vinha contando algumas parábolas antes de chegar no momento da tempestade. E Jesus, uma das parábolas é a parábola do semeador, que fala sobre aquele que recebe a vida de Deus e começa a produzir frutos. E aqueles homens andavam com Jesus e precisavam produzir os seus frutos, a sua confiança no Senhor. Eu e você que andamos com Jesus precisamos começar a produzir frutos. E esses frutos que serão produzidos, eles precisam expressar a nossa confiança. Os frutos é resultado da árvore, como eu disse na pregação passada. Nós sabemos que um pé de limão é de limão quando nós vemos o limão lá. Nós sabemos que você crê em Jesus quando nós vemos Jesus participando de todos os momentos da sua vida. E nos momentos de tempestade, Ele está lá. E você vai poder dizer: em nome do Senhor Jesus, acalma o vento. Precisamos começar a entender que Jesus está conosco o tempo todo. O que Ele diz em Sua palavra não é mentira. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu não te deixarei e jamais te desampararei. O Senhor está conosco. Precisamos entender que os ventos vão bater, as circunstâncias difíceis em nossas vidas vão vir, mas nós não vamos temer as circunstâncias ao ponto de dizer que vamos sucumbir a ela, mas nós vamos olhar para Jesus e vamos declarar o nome de Jesus e vamos viver a vitória que Jesus tem para nós no meio da tempestade. Porque, como diz um ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança. E com certeza, depois de bênçãos e chuvas, com certeza virá o sol. E você vai poder declarar, como diz o Salmo 9, declarar toda a sua glória, declarar todo o seu poder. E o Salmo diz, declarar todas as suas maravilhas. Nós precisamos cantar as maravilhas de Deus. Quantas tempestades já passamos e devemos anunciá-la como o poder de Deus sobre as nossas vidas. E existe mais um homem que passou por uma tempestade, o nome dele era Paulo. Paulo, ele obedeceu a palavra do Senhor a partir do momento ali em que ele se converteu, deixou para trás
de perseguidor, passou a ser perseguido por causa do reino do Senhor em que ele anunciava. E ele foi julgado em várias instâncias ali, né, por várias pessoas. E ele falou assim: eu apelo para Roma. E daí ele vai ser direcionado do local onde ele estava para ir para Roma, para ser julgado por César. E aí, lá no livro de Atos, no capítulo 27, no versículo 9, vai dizer assim. Vamos ver se é isso. 27, versículo 9, diz assim, ó: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio e para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e dono do navio. Agora no versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderão a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Paulo, lá em 1 Coríntios, acho que capítulo 11, versículo 1, vai dizer assim, ó: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, ele saiu evangelizando, né, as viagens missionárias de Paulo. Ele saiu ali pelas nações, cortando a Ásia, chegando na Europa, anunciando o reino de Deus em todo o tempo. E o Senhor estava com ele, e ele estava com Cristo. E Cristo já o tinha orientado o que iria acontecer naquela ocasião. Se nós olharmos o capítulo de Marcos, no versículo 33, vai dizer assim, ó: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhe tudo. Quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós temos um relacionamento com o Senhor, Ele nos revela os seus segredos. Quando nós andamos com o Senhor, Ele nos revela o que vai acontecer. Paulo andava com o Senhor, desde o momento ali da sua conversão. Você vai ver um homem ali que se dedicava a anunciar o reino do Senhor e se parecer cada dia mais com Cristo, ao ponto de dizer: olha, sejam parecidos comigo, assim como eu sou parecido de Cristo. E o Senhor estava com ele e anunciava tudo o que iria acontecer. Se nós andarmos com o Senhor, buscando sermos a imagem e semelhança de Jesus, e vivenciando a glória do seu reino, anunciando o seu reino, e ministrando o seu poder, e buscando o Espírito do Senhor, e pregando no nome do Senhor, e adorando ao Senhor, o Senhor irá nos revelar tudo o que nos vai acontecer. E por mais que passemos por alguma tempestade, Ele irá nos salvar, Ele irá nos conduzir no meio da tempestade. E não só nós, aqueles que estiverem ao nosso redor também serão salvos, porque o Senhor, Ele nos assegura que Ele está conosco quando nós estamos com Ele. Há espaço
na sua vida para andar com Deus? Há espaço na sua vida para que Jesus esteja dentro dela? Há espaço para que Jesus esteja ali pronto para operar dos seus milagres quando você anunciar o nome dele? Há espaço de tal forma de que quando vier a maior dificuldade na sua vida, você simplesmente vai dizer em nome de Jesus, tristeza salta de alegria. Para olhar para o Senhor e olhar para Ele e falar, pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para olhar para as suas dificuldades e dizer, com o meu Deus eu salto muralhas. Para ver aquilo que é difícil para você vencer e triunfar, e você dizer assim, eu vou perseguir até alcançar, alcançando eu vou destruir, vou esmagar, porque com o meu Deus, eu salto muralhas. Com o meu Deus eu sou mais que vencedor. Será que quando na sua jornada há espaço para depender tanto de Deus, ao ponto de entender que aos seus Ele revela os seus segredos? Ele diz a palavra do Senhor, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Como está o seu temor ao Senhor? Quando Ele diz não toque, quando Ele diz não vá, quando Ele diz permaneça aqui até que eu venha e fale contigo. Como está a sua vida no espaço em que Cristo deve habitar, que é no centro do seu coração? Está em total obediência à sua palavra, ao ponto de conhecer todas as coisas? Porque a palavra do Senhor diz que a sabedoria de Deus para o homem é loucura, mas para nós é uma vida abundante e transbordante. E quando Jesus acalma a tempestade para aqueles discípulos, eles param e demonstram ali, quem é este que a tempestade e o mar ouvem a sua voz e obedecem? Eles andavam com Jesus, eles tinham o privilégio de andar com Jesus, de forma que Paulo só conheceu depois. E eles não conseguiam reconhecer que Cristo estava anunciando um reino de poder e autoridade para eles naquele momento. E era necessário apenas que eles falassem em nome do Senhor. E da mesma forma que Cristo se levantou e mandou a tempestade acalmar, ela se acalmaria. Jesus vai dizer assim, olha, eu falo por parábolas para que eles ouvindo não creiam e não crendo não possam alcançar a salvação, mas com vocês eu falo abertamente. Jesus falava abertamente com eles sobre o reino dos céus e simplesmente eles sucumbiram em demonstrar aonde estava a sua confiança, ao ponto de não entender e falar, quem é este que até a tempestade ouve a sua voz? Eles já tinham visto muitas coisas do Senhor, já tinha visto o Senhor curar a sogra de Pedro, já tinha visto o Senhor curar dezenas de pessoas ali na casa da sogra de Pedro, e simplesmente temeram ao ponto de dizer, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Eliseu, quando ele foi atravessar o Rio Jordão, acho que é o Rio Jordão que ele atravessa, né? Ele fala, onde está o Deus de Elias? Pega a capa e lança no rio, e o rio se abre. E ali começa o ministério desse profeta, que confiou plenamente no Senhor. Aonde está o teu Deus? Onde está a sua confiança nesse Deus? Se essa confiança está no Senhor, saiba de uma coisa, você não vai naufragar. Se a sua confiança está no Senhor, você não vai naufragar. Se Cristo está no seu coração, está na sua vida, a sua vida não vai sucumbir. Se você se separar para Deus, não vai haver espaço para que nada possa afundar a sua vida. Chegou o momento de buscarmos ao Senhor. Chegou o momento de dependermos somente dEle. Colocar a nossa confiança nele para vivermos as suas promessas. Ter misericórdia para anunciar o seu reino para toda e qualquer criatura.
Entender que haverão tempos de lutas e de guerra, e nós não vamos poder deixar de guerrear, porque se deixarmos de guerrear, vamos dar espaço para o pecado. E vai haver tempos, e esse é em todo o tempo, em que você vai ter que ser semelhante a Jesus, em todas as ações. Porque quando nós agirmos dessa forma, o Senhor nos fará conhecer tudo. E nada vai nos ser de supetão, né? Como dizem por aí. Nos pegou de surpresa. Porque o Senhor irá nos revelar em quais tempestades nós vamos entrar. E Ele vai dizer: não tema, tenha coragem, pois você vai sair com vida. E tudo que estiver ao seu redor, estiver debaixo do seu controle, também sairá com vida. Chegou o tempo de andarmos as novidades, vivermos as novidades de Deus e entender que não importa o vento, nós não vamos naufragar. Jesus está conosco. Vamos orar ao Senhor agora. Rei dos Reis, soberano Senhor, nós te agradecemos, porque não importa o estrondo do mar ao nosso redor. Hoje nós aprendemos, ó Pai querido, que o Senhor está conosco. Hoje nós aprendemos, ó Pai querido, que o Senhor, ó Pai querido, nos guardará, ó Pai querido. E se nós clamarmos no nome de Jesus, expressarmos a nossa confiança, a tempestade irá passar. Porque a mesma voz que falou com o vento e com o mar naquele dia, irá falar através das nossas vidas. Rei Jesus, nós queremos dia após dia sermos semelhantes ao Senhor. Andarmos, ó Pai querido, neste mundo e não vivenciando este mundo, mas vivenciando o reino dos céus, vivenciando a Tua presença, andando, ó Pai querido, neste mundo, mas não como pessoas deste mundo, mas como verdadeiros filhos de Deus, que nos guardamos do pecado, que nos guardamos das ciladas do inimigo e nos separamos somente para Ti. Que possamos, ó Pai querido, olhar para Ti, olhar para o autor e consumador da nossa fé e contemplar, ó Pai querido, o Senhor, a Tua grandeza, e agirmos da mesma maneira que o Senhor, ó Pai querido, que por onde passar possamos produzir, ó Pai querido, frutos, ó Pai querido, frutos, porque nós vamos lançar a Tua semente, vamos lançar a Tua palavra, ó Pai querido, e nós sabemos que por onde a Tua palavra passa, através dos Teus filhos, ela jamais tornará vazia, mas antes vai cumprir o que lhe apraz. Nos ensine, Senhor, a ser estes filhos que anunciam o Teu reino. Pai, nos ensine, ó Pai querido, a viver, ó Pai querido, como esses homens que tiveram misericórdia de anunciar o Teu reino, como foi a vida do apóstolo Paulo, para que muitos pudessem ser salvos. Usa-nos, ó Pai querido, no meio dessa geração, para que pessoas que estão passando por terríveis tempestades possam ouvir o Teu chamado, ouvir a Tua voz através das nossas vidas, e ver a tempestade se acalmar. E ao verem a tempestade se acalmar, vai dizer o que aconteceu. E nós vamos declarar: foi o poder do Filho de Deus, Jesus Cristo. A voz dele acalma as tempestades. A voz de Jesus ainda acalma as tempestades da sua vida. A voz de Jesus ainda transforma essas tempestades em bonança. A voz de Jesus, sim, a voz de Jesus, ela transforma a sua vida de tal forma, porque o amor de Deus, o amor de Jesus lança fora todo medo. Então, Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos, ó Pai. Agradecemos, Jesus, que a Tua voz seja alta, ó Pai querido, tão alta em nossos corações, que quando nós saímos, ó Pai, vamos sair anunciando o Teu governo, o Teu reino, o Teu domínio, porque o Senhor governa sobre a tempestade, governa sobre as águas, o Senhor governa sobre toda e qualquer circunstância, e mesmo que Satanás esteja ao nosso redor, tentando um espaço para que possa nos tragar, o Senhor, o leão da tribo de Judá, diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o inimigo não pode tocar. E é segundo esta palavra, Pai querido, aqui eu oro, porque eu sei que nós estamos em Ti, e o Senhor está em nós, então jamais iremos naufragar. Confio em Ti, Jesus, para todo sempre. Que o Senhor possa reinar e governar em nossas vidas. Toma a direção, Senhor, do leme e nos conduz para além da tempestade,
porque o Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. O Senhor é quem nos guia. Leva-nos, Senhor, às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço, porque eu sei que mesmo que andemos pelos vales da sombra e da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque contigo nós andamos sobre a tempestade. Aleluia. Te agradecemos, Jesus, porque Tu és um Deus poderoso.